Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e blog Senab9. Meu nome é Paulo e nós vamos dar continuidade ao conjunto de aulas para falar sobre armazenamento de dados do lado do cliente, e dessa vez nós vamos apresentar a terceira alternativa de tecnologia para isso, chamada API IndexedDB. Essa API, o que nós vamos ver então nessa aula? Nós vamos ver a motivação, por que ela foi criada, qual a necessidade por trás disso, as características principais dessa API. Na sequência nós vamos ver um workflow, de como é mais indicado trabalhar, passo a passo com essa API durante a fase de implementação. E na sequência nós vamos implementar três operações. A primeira operação é a inicialização, a segunda a limpeza dos dados e a terceira gravar os nossos contatos, utilizando como sempre lá o nosso projeto, a nossa página de gerenciamento de contatos. Então vamos rapidamente aí a nossa intro do canal e na sequência a gente volta. Antes de iniciarmos então a aula de hoje, eu gostaria de pedir aí o apoio de vocês para preencher uma pesquisa, participar de uma pesquisa que eu tenho publicado lá no meu blog e aqui no canal do YouTube, onde eu peço aí a ajuda de vocês com uma série de temas para que vocês escolham qual tema em que vocês têm mais dificuldade ou que vocês estejam interessados em saber mais a respeito, para que eu consiga preparar os materiais aí e preparar conteúdos aí mais focados aí para uma necessidade aí que vocês queiram, ok? Bom, então retomando aí a aula, essa sétima aula sobre API e gerenciamento, armazenamento de dados do lado do cliente. Como eu havia comentado com vocês, nós vamos falar sobre a terceira alternativa de tecnologia, vamos falar especificamente da API IndexedDB. E durante aí as minhas pesquisas, durante a preparação do material, eu identifiquei uma série de detalhes sobre essa API, detalhes que valem a pena em vocês terem o conhecimento, e por esse motivo eu decidi dividir a aula, na verdade não em mais de uma aula, tá? Para que a gente consiga absorver aí todos esses detalhes e não produza um vídeo muito extenso. Então, por esse motivo, eu criei a primeira aula, que é essa daqui que nós estamos falando, e uma próxima aula onde nós vamos dar continuidade a esse mesmo tema. Um outro ponto que eu quero destacar também é que eu dividi a nossa aula, nosso conteúdo aí na parte teórica e na parte prática. Tá? É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então a parte teórica eu estou deixando lá no meu blog, lá no meu post e na descrição do vídeo. Eu recomendo que vocês deem uma lida antes nesse conteúdo, para que na sequência vocês assistam a essa aula. Então lá na parte teórica eu vou falar para vocês da motivação, por que foi criada a API, dos pontos fortes dessa API e também do workflow, qual é o passo a passo mais indicado para se trabalhar com essa API. E aqui na nossa aula, no vídeo, eu vou destacar a parte prática, que é onde a gente vai implementar assim na prática, passo a passo, todas as operações relacionadas à minha página de contatos. Então, só reforçando, deem uma olhada antes lá no conteúdo, uma lida na parte teórica, é uma parte bem rápida, para que vocês aí tenham condições depois de assistir esse vídeo aí e partir então para a implementação. Então vamos lá para o nosso projeto. Aqui, como a gente sempre faz, eu estou usando o Cloud9. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos implementar as operações de inicialização do banco, de limpeza do banco e de gravação de contatos. Vale ressaltar aqui que no projeto, o projeto original que havia construído com vocês aí ao decorrer aí dessa série sobre armazenamento de dados do cliente, eu fiz aí recentemente uma mudança na parte estrutural, tá? E é o que eu estou apresentando agora nessa aula. Essa mudança estrutural eu não vou mostrar para vocês, eu vou disponibilizar o código-fonte. Eu recomendo que vocês, aquelas pessoas que já baixaram o código-fonte, baixem novamente de forma integral, para que que haja o correto funcionamento então aí da nossa página de contatos. Tá? Essa mudança estrutural que eu utilizei foi basicamente para quê? Para separar melhor o código e vocês conseguirem identificar realmente as partes aí mais importantes do que a gente vai falar agora.
Então, só rapidamente aqui, na nossa estrutura de diretório do JS, onde tem as bibliotecas, basicamente eu criei um initdb, um initjs, que é onde eu vou fazer a inicialização de algumas variáveis, de algumas chamadas durante o carregamento da página. O storage.js, que é o que já havia, né, onde a gente tem lá a nossa camada de abstração. E aqui o indexdb.js, que é onde eu vou implementar todas as funções relacionadas a essa API. Tá? Então, como é que funciona a dinâmica aqui? Eu tenho uma storage.js, que é a minha camada de abstração. Então, todas as operações que eu fizer lá na minha página vão primeiro acessar as funções aqui que estão aqui dentro, na minha camada de abstração. E se, por exemplo, for alguma operação relacionada ao IndexDB, ele vai automaticamente chamar a função que está dentro aqui dessa biblioteca indexdb.js. Então, partindo para a implementação, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui no storage HTML, eu vou fazer duas alterações. Então, a primeira delas é essa daqui, que já está aqui. Na verdade, todo o código meu ele já está implementado. Eu vou explicar passo a passo essa implementação. Então, aqui eu tenho uma outra opção que eu criei, onde eu vou chamar a minha função selectDB, passando esse parâmetro aqui, que é o tipo do banco que eu vou usar. Tá? Então, a partir do momento que eu estou lá na minha página de contatos, eu seleciono essa opção, vai começar a valer então as operações relacionadas ao IndexDB. Então, eu criei essa opção aqui, e mais outro ajuste que foi feito, foi criar um botão de carregar todos os contatos. Se vocês recordam lá, quem assistiu às aulas anteriores, o getAll ele era carregado automaticamente quando a página era feito um refresh ou a página era carregada pela primeira vez. Aí eu fiz essa alteração, essa é uma das alterações estruturais que eu fiz, para que o getAll seja chamado apenas como ação do usuário. Tá? Então eu criei o botão aqui, ó, a tag button, passando o ID loadAll, que ele vai ser acionado por um evento e eu preciso desse ID aqui configurado. E o nome do botão vai se chamar carregar tudo. Então ele vai lá, o usuário ele vai clicar nesse botão carregar tudo, vai acionar então a minha função getAll, que vai me trazer todos os contatos que estão armazenados, independente da estrutura de armazenamento que eu tenha. Ok? Bom, então essas são as alterações aí principais que nós fizemos aqui no storage HTML. E dependemos disso para que funcione então essa aula aí, essa nossa aula 7 aí, onde nós vamos ver também isso na prática lá, navegando na página de contatos. E a primeira função que a primeira operação que nós vamos implementar é a operação de inicialização do banco. E aí nós vamos entrar aqui no nosso indexdb.js e vamos passo a passo mostrar para vocês a implementação desse processo de inicialização. Quando é que a inicialização ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer quando? Em dois momentos. Quando eu carregar, por exemplo, a minha página pela primeira vez, ou quando lá no meu drop-down, onde eu seleciono os tipos de armazenamento, eu selecionar o IndexDB. Então são dois momentos distintos aí que essa função aí de setup, né, função de inicialização da minha base de dados vai acontecer. Então aqui eu criei uma função setup. Essa função setup ela vai ser chamada aqui dentro do storage.js. Se eu vier aqui na função inidb, que é responsável por identificar qual é o tipo de armazenamento e aí fazer a inicialização, se nós viermos aqui nesse último if, ele valida o tipo. Se for o tipo indexdb, ele vai me chamar a função de setup. E aí que entra então em jogo aqui a implementação do setup. Nós antes definimos uma variável com um escopo global, que é a que vai conter a referência à minha base de dados aberta, tá? Para que eu consiga, após a abertura da base de dados, que eu consiga trabalhar com as operações dentro dessa base. Aqui dentro da função setup, eu defini uma variável chamada dbname, que é a variável que vai conter o nome da minha base de dados. Então o nome da minha base de dados é chamada contacts. Na sequência, eu faço uma validação. Se a minha base de dados ela ainda não estiver aberta, então eu vou chamar aqui, eu vou definir uma variável chamada open e eu vou, aqui começa já a implementação do IndexDB. Eu vou chamar um método do IndexDB chamado open
que exige dois parâmetros. O primeiro deles, o nome da minha base de dados, dbname, que eu já havia definido lá em cima, e o segundo parâmetro, a versão. E aqui vocês têm que tomar cuidado com relação à versão. A versão vocês têm que usar ele como um inteiro, tá? Se vocês utilizarem, por exemplo, 2.5 no nome da versão, no número da versão, automaticamente ele vai trazer essa versão para a versão 2, tá? Então sempre a versão inteira abaixo aí do que você havia digitado aí. Então 2.5 vai para 2, 3.5 vai para 3 e assim por diante. E aí um cuidado, as versões, quando você abre uma base de dados, ele vai disparar alguns eventos, tá? Então pode disparar um evento de sucesso, um evento de falha e um evento chamado One Upgrade. O que significa isso? Nesse One Upgrade ele vai identificar se a minha base de dados mudou de versão e ele vai verificar se a estrutura mudou. E então ele vai fazer uma série de alterações na minha estrutura de dados. Então imagine a situação que você tem uma versão 2 já definida, com toda a estrutura de dados já construída, e você coloca lá a versão 2.5. Tá? Então automaticamente o IndexedDB vai identificar ela como sendo 2, mas não vai chamar o One Upgrade, que é o evento One Upgrade. Então ela não vai fazer nenhuma alteração na estrutura. E o que você esperava é que ela fizesse, né? Porque você fez uma mudança de versão. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Se vocês querem que haja que o IndexedDB, o método Open, chame essa One Upgrade, vocês têm que mudar a versão ou remover a base de dados, né? Aí não vou ter versão nenhuma e ele vai criar novamente. Ou você mudar o número da versão, não, mais uma vez, que não seja aí um float, para que seja possível ele chamar o upgrade. Então aqui ele chamou nós chamamos aqui o método open, tá? E aí o que acontece? Se a minha base de dados não tiver criada, no momento da abertura ele vai criar a minha base de dados. Caso contrário, ele vai simplesmente abrir a minha base de dados. E aí ele vai disparar. Se caso ele abra com sucesso, aí crie com sucesso, ele vai chamar esse evento aqui, o evento unsuccess. E aí você vai inicializar essa variável aqui, ó. Na verdade, você vai colocar a referência do seu banco de dados aberto aqui nessa variável database, já que o retorno do open é esse comando aqui, ó, event.target.result. Aqui eu vou ter então o objeto relacionado à abertura da minha base de dados, a referência à minha base de dados aberta, ok? Então aqui é o evento de sucesso, o sucesso na abertura do meu banco de dados. Existe também o evento onError, tá? O evento onError, aí você tem duas situações. Você pode usar o evento onError, já que todas as operações relacionadas ao IndexedDB possuem esse evento, você pode usar ele de forma local, então definir um erro aqui para cada função que você usar, como está sendo feito aqui, só que eu deixei comentado por quê? Porque o onError eu vou usar ele de forma genérica. Nós vamos vir aqui embaixo no código, ele está aqui, ó. Ele está a nível de database, tá? Então qualquer erro que acontecer em qualquer operação de manipulação aí da nossa base de dados, ele vai disparar esse evento aqui, um erro, e vai me exibir uma mensagem de alerta. Eu consigo capturar o código do erro por aqui, ó, event.target.errorcode. Então você tem as duas opções aí para fazer as tratativas de erro. E o outro método o outro evento que ele dispara, que eu comentei com vocês, é esse aqui, ó, One Upgrade Needed. Então, o que acontece? Duas situações. A minha base de dados ela não existe, então eu chamei o método open e ele vai criar minha base de dados. Como ele vai criar minha base de dados, então significa que ela vai ser uma nova versão, ele vai disparar esse evento, o OneUpgrade, e aqui dentro dele eu vou criar minha estrutura de dados, índices, tudo que eu precisar criar nele, tá? Uma outra possibilidade de ele chamar um upgrade é eu tenho a minha base de dados criada, só que você tem aqui uma outra versão, e aí automaticamente ele também vai chamar o upgrade aqui para fazer a reconfiguração da nossa estrutura. Lembrando que nessa última situação você vai precisar remover a sua base que você já tinha da versão anterior
e novamente criar o nosso Object Store, que eu vou explicar para vocês aqui em detalhe, tá? Bom, lá na parte teórica, o que vale destacar aqui agora, trazendo aqui para a parte prática, o IndexedDB ele é um banco de dados orientado a objeto. Tá? Então, o que significa? Ele vai ter lá a possibilidade de você criar N collections e abaixo dessas collections vários objetos. Tá? Então, aqui no caso, quando eu entrar aqui nesse OneUpgrade, esse é o único local onde eu vou poder manipular minha estrutura de dados, ou seja, criar a minha collection, criar os meus índices, remover índices. Então, tudo que eu precisar fazer de estrutural, de mudança lá na estrutura da minha base de dados, eu vou precisar fazer só consigo fazer dentro desse evento aqui, OneUpgrade Needed, ok? Bom, então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma variável chamada database aqui, no escopo local aqui, igual event.target.result, que é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó, no OneSuccess. Eu vou fazer aqui para baixo também. Por quê? Porque agora a gente vai criar então o nosso Object Store, que é a nossa collection. E é a partir dela então que vai ser possível a gente armazenar os nossos objetos. Então aqui já entra em jogo o outro método que a gente usa, que é disponível aí no IndexedDB, chamado createObjectStore. Então, para chamá-lo, eu primeiro referencio o database.createObjectStore, e aqui ele possui também dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome da minha collection, aqui no caso é contacts, e o segundo parâmetro, aqui vem a parte interessante, ele trabalha com o conceito de chaves, tá? Então você pode usar a chave do tipo keeppath, ou a chave do tipo autoincrement, ou as duas em conjunto, que é o que nós vamos usar aqui no nosso projeto. Então, explicando rapidamente o keeppath, se por exemplo eu só utilizasse o keeppath aqui nesse momento de criar o meu Object Store, a minha chave, ela vai ser esse ID aqui, né, no caso, ele vai ser armazenado lá na minha chave como a referência à minha chave mesmo, lá na minha estrutura chave valor do objeto, e também vai ser replicado, esse mesmo valor vai ser replicado e vai ser colocado dentro do meu objeto, dentro da propriedade do contato. Tá? Então vamos pegar um exemplo prático aí, no caso do CPF. O CPF ele é um código único, tá? Então eu, por exemplo, colocando keeppath CPF, esse CPF ele vai fazer parte tanto da minha chave, lá na minha estrutura chave valor do objeto, como também fazer parte do valor do meu objeto, tá? Da propriedade. Eu vou ter uma propriedade lá dentro do meu objeto contato chamada CPF, tá? Então ele trabalha dessas duas formas. Ele vai tanto usar como chave, como também fazer parte lá do meu caminho do valor do meu objeto. Se eu só usar o autoincrement, tá? Não usar o keeppath, só usar o autoincrement, ele vai criar uma chave incremental automaticamente, e você não vai precisar se preocupar, por exemplo, em formar essa chave em nenhuma operação que você for fazer, tá? E no caso do autoincrement, ele só vai colocar o código gerado lá do lado da minha chave, lá na minha chave da minha estrutura de objetos. Ele não vai colocar essa chave aí autoincremental lá dentro do meu path, fazendo parte da propriedade do meu contato. E aqui você me pergunta, tudo bem, mas então por que você está usando aqui no caso as duas, né? Ao invés de usar uma, usar outra? As duas que eu estou usando aqui é assim, esse comportamento aqui ele vai gerar o seguinte resultado. Ele vai gerar o ID dele vai ficar na chave, lá da minha estrutura chave valor. Então vou ter lá 1, 2, 3, 4, 5, né, de forma autoincremental, fazendo parte da minha chave, e também esse meu ID vai fazer parte da propriedade do contato. Lá na minha path lá do meu objeto contato, ele vai ter uma propriedade chamada ID, vai ter o valor dele, que é o mesmo valor que foi incluído na chave. Isso eu vou explicar na prática para vocês, tá? A hora que a gente tiver lá navegando na nossa página de contatos. Então o que você precisa saber aqui
Agora, né, nesse momento é que no segundo parâmetro eu posso trabalhar ou com keepf ou auto-increment ou com os dois, aí é o que a gente vai fazer nesse exemplo. Aqui eu estou criando as chaves, então object store .create index e aqui object store create index. Eu estou criando duas chaves, tá? A primeira chave que eu estou criando, desculpa, o índice, né, que eu estou criando o índice. Então o primeiro índice que eu vou criar é um índice nome. Ele não vai ser único aqui no nosso caso. E um índice e-mail também não sendo único. Tá? Para que eu vou precisar desses índices? Para fazer pesquisa. Então lá na segunda aula, quando eu explicar para vocês as operações de carregar todos os contatos ou fazer pesquisa na nossa estrutura de objetos, eu vou precisar desses índices aqui para fazer pesquisa por nome. Além de fazer pesquisa por ID que está aqui, também fazer por nome e por e-mail. Ok? Bom, então aqui eu encerro a parte da implementação, da inicialização. Tá? Vocês podem ver que existem alguns detalhes, vocês têm que tomar cuidado com algumas situações aqui, como a questão da chave, a questão da chamada desse evento aqui, o onUpgrade, e a questão de passar o evento como sendo um número inteiro e não um float, ok? Bom. Agora nós vamos partir para a implementação do CleanDB. O que o CleanDB ele vai fazer? Eu tenho lá minha estrutura criada, eu tenho a minha collection, tenho o meu Object Store criado e eu tenho contatos, tenho objetos lá armazenados. O CleanDB basicamente o que vai fazer é limpar todos esses contatos que já estão armazenados na minha estrutura. Ok? Quando é que eu chamo o CleanDB? Eu só vou chamar o CleanDB quando eu fizer a mudança do tipo de base de dados que eu estou usando lá na minha página de contatos. Então lá no meu drop-down, a hora que eu selecionar, independente do que eu selecione lá de tipo de API que nós vamos usar, ele vai sempre chamar o CleanDB para limpar todos os dados que eu tenho lá armazenados. Então, passando pelo CleanDB então, né, para a limpeza da base, a definição da minha função aqui é cleanIndexDB, ela vai ser chamada aqui no meu Storage.js, que é a minha camada de abstração. Então tem a função CleanDB, no mesmo formato que foi feito lá no INDB. Eu vou ter as verificações e aqui se o tipo for IndexDB, ele vai me chamar o CleanIndexDB. Dentro do CleanIndexDB, a gente vai trabalhar com aquele workflow padrão, né, o recomendado lá para se trabalhar com essa API IndexDB, que inclusive está lá na parte teórica, tanto do blog como da descrição do vídeo. Em primeiro lugar, nós vamos criar uma transação, né? Então var, uma variável chamada transaction, e aqui nós vamos iniciar uma transação, ó. Database.transaction. Primeiro parâmetro é o nome da minha base de dados, vírgula. Esse nome da base de dados foi aquele que foi selecionado, definido lá no método open, tá? Que a gente viu aí anteriormente. E o segundo parâmetro é o modo de operação. Então aqui no caso a gente vai usar o read write, porque ele vai manipular dados e vai remover, então read write. E se eu não passar nenhum parâmetro aqui, deixar vazio o segundo parâmetro, ou não informar nada, por exemplo, deixar ele omitido, ele automaticamente vai considerar que o tipo de operação é o read only. E aqui vem um ponto importante, tá? Conforme a própria recomendação aí da API IndexDB, recomenda-se utilizar na maior parte do tempo, aí, quando você puder, sempre o read-only. E por quê? Porque o read-only eu posso chamá-lo de forma paralela, de forma concorrente. Já no caso das operações, no caso aí, o read-write, ou só write, ou read-write, ele vai fazer isso um de cada vez. Então ele vai executar esse processo, vai finalizar para sim poder executar o outro, tá? Então ele não consegue executar isso aqui de forma concorrente. E por questões de performance, dependendo da operação que você for fazer, por exemplo, um get, você recomenda-se usar somente a operação aqui read only. No caso nós estamos usando read write, então na sequência nós vamos criar um objeto, definir na verdade uma variável chamada object store. Desculpa, não é criar um objeto, nós vamos chamar o objeto que está já criado lá, tá? Então, nós vamos definir uma variável chamada object_store e aqui nós vamos passar transaction.object_store, passando como parâmetro o meu object_store contacts que nós criamos lá no onUpgrade, lá no nosso método inidb.
tá bom? Então aqui eu pego a referência ao meu Object Store e na sequência, já tendo então a transação e o meu Object Store selecionado, eu vou partir para a operação em si. Então aqui eu vou criar uma variável chamada request, que vai receber o meu Object Store, que já tem uma transaction e o Object Store selecionado, e chamar o método clear, que é para fazer a limpeza em si lá dos contatos que estão armazenados. E aqui, quando eu chamo as operações também, ele vai me disparar eventos, né, como eu havia comentado com vocês. Aqui no caso ele vai disparar um evento de onSuccess ou onError. Lembrando que o onError eu deixei ele genérico aqui, a nível de banco de dados. Tá? Mas, por exemplo, eu poderia colocar aqui request.onError. Então aí ele dispararia o evento de erro somente aqui no caso para a minha requisição particular aqui específica. Tá? Bom, aí no request.onSuccess, que é o evento que vai ser disparado em caso de sucesso, simplesmente aqui eu chamo aqui um console.log para exibir uma mensagem de sucesso no console JavaScript lá do nosso navegador. E por último, nós vamos agora mostrar para vocês a implementação do método de gravação dos contatos. Então aqui eu defini uma função chamada saveIndexDB. Essa função saveIndexDB, ela vai ser chamada no momento que o usuário lá na minha página de gestão de contatos, ele clique no botão gravar. Então ele vai informar lá os dados de contato, vai clicar no botão gravar, vai passar pela validação do formulário, para na sequência, caso caso o usuário tenha selecionado lá o tipo de dados IndexDB, ele vai chamar essa função aqui. Essa função ela é chamada aqui dentro também da minha camada de abstração. Se eu vier aqui no save, que é a minha função genérica aqui da minha camada de abstração, eu faço a mesma validação que eu fiz nos outros casos, ó, if type é igual IndexDB, eu vou chamar o saveIndexDB passando aqui como parâmetro o meu contato, né, que é o contato lá que o usuário digitou lá no formulário, lá na minha página de contatos. Então, voltando aqui para a implementação do nosso saveIndexDB, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desativar o meu botão de salvamento. Tá? Como eu vou estar numa operação assíncrona, então o usuário digitou lá o seu contato, clicou em salvar. Enquanto essa operação aí ela não for concluída, seja por falha ou por sucesso, o meu botão vai ficar desativado. Então aqui eu defino uma variável btn salvar igual document.getElementById salvar. Esse aqui é o ID do meu botão salvar. E aí eu chamo aqui a minha propriedade disable igual a true, que é para desativar o botão durante a execução aqui da minha operação. Aqui então eu vou seguir aquele workflow padrão, né, que é o recomendado então pela API, do mesmo jeito que eu fiz lá no CleanDB. Vou definir uma variável chamada transaction, que vai receber então database.transaction com novamente os dois parâmetros, o nome da minha base de dados e aqui a operação read/write. Na sequência vamos definir uma variável chamada Object Store, que vai receber a referência ao meu Object Store, ou seja, ele vai selecionar o meu Object Store. Então ele vai receber transaction.Object Store e o único parâmetro aqui que é o nome do meu Object Store. E por último, nós vamos definir uma variável chamada request, que vai receber então a nossa requisição, tá? A execução aí da nossa operação de adição. Vai receber o Object Store, então o Object Store já tem o Transaction e já tem o Object Store selecionado, ponto, chamamos aqui o método add, passando como parâmetro o nosso contato que foi digitado lá pelo usuário, lá na nossa página de contatos, tá? Bom, o que eu tenho para falar do add? O add, quando eu vou adicionar alguma informação na minha estrutura, eu posso usar, na verdade, dois métodos. Eu posso usar o add, que vai simplesmente adicionar, ou eu posso usar o método put. O método put, ele trabalha tanto com a adição como com a atualização também, tá?
Então aí cabe aí uma definição sua aí da sua parte no projeto que você for usar o IndexedDB, definir se você vai querer usar o ADD e o put ou somente o put, tá? Porque o put ele já faz os dois papéis. Se ele não tiver, por exemplo, quando eu for executar o put, se a minha chave não existir lá no meu objeto, ele vai criar, e se existir ele vai fazer a atualização dos dados que estão lá dentro, tá? Aqui no caso a gente vai usar então o ADD. O ADD ele também vai disparar o evento, né, de sucesso e falha. Então se ele for com sucesso, ele vai disparar esse evento aqui, ó, unsuccess. Então vai ser request.unsuccess, e aqui dentro do sucesso eu vou exibir um console.log dizendo para o usuário o contato gravado. Vou definir uma variável chamada item, e aqui tem uma alteração, olha, porque nativamente o meu contato ele só tem e-mail, telefone e nome, né? Mas com essa estrutura aí de chave, que eu defini uma chave que é um ID, eu vou ter que incluir o meu ID também nessa minha estrutura aqui, e vocês vão saber por quê mais em detalhes lá na próxima aula. Quando a gente for fazer, por exemplo, a remoção de um contato, a gente vai precisar do ID. Então aqui eu já estou adicionando o ID, e esse ID ele está presente aqui, ó, event.target.result. Ele vai me trazer o ID que eu preciso, tá? Aqui é o mesmo caso, contato gravado, ele vai me trazer o ID. Então, como é um ID auto-incremental, cada vez que eu adicionar um valor, ele vai incrementar esse valor, e ele vai, então, no meu evento de sucesso, ele vai me trazer o ID com esse comando aqui. Ele está aqui dentro desse result aqui. Então, event.target.result, ele vai me trazer o ID. Na sequência, esse item aqui, essa variável item, ela é do tipo array, então vou dar um push nela para adicionar lá na minha posição 0 do meu array o meu contato. E na sequência eu vou chamar o renderline, que vocês já viram aí nas aulas anteriores. O renderline ele vai ser responsável por adicionar um item lá no final da minha grid, passando aqui como parâmetro o item. E aqui eu estou dando um set timeout para ativar o meu botão. Tá? Então btn salvar.disable igual a false significa dizer que o meu botão ele vai ser ativado. Por que eu estou usando esse set timeout aqui? Apenas para simular o delay. Vamos supor aí que você, na sua aplicação, esse modelo assíncrono demore, por exemplo, para gravar. Então vou gravar um dado, demora alguns segundos para gravar até ele habilitar o botão novamente. Aqui, como a operação está sendo quase atômica, aqui nos exemplos que eu estou passando aqui, que eu estou preparando, então eu vou forçar aqui só um timeout para simular esse processo. Então ele, como eu disse lá em cima, ele desativou o botão, então eu vou chamar, vai ficar aguardando a operação. No onSuccess ele vai dar um timeout aqui de 5 segundos para exibir o botão novamente, tá bom? E aqui por último vale uma menção aqui aos eventos de transaction. Assim como a gente tem os eventos lá de onError e onSuccess lá das nossas requisições quando a gente vai fazer uma operação, o transaction também tem os eventos dele. Então o que eu vou destacar aqui são dois eventos, o transaction.onError e o transaction.onComplete. O onError, o mesmo nome já diz, né? Se tiver algum erro numa transação, ele vai disparar esse evento. E o onComplete, ele vai ser disparado quando toda a minha transação já tiver sido finalizada com sucesso. Tá? Então a transação finalizada ele vai chamar o complete. Eu comecei a usar esses transactions, né, esses eventos de transaction, só que começou a não funcionar muito bem aqui no que eu pretendia. Então eu acabei abortando aí, não usando, e parti para a utilização mesmo do onSuccess e onError lá das nossas requisições. Tá? Então a gente com isso encerrou a implementação aí das três operações que a gente queria, né, no começo lá, que a gente definiu como nosso objetivo na parte prática, que é a inicialização da base, a limpeza e a gravação de dados. E agora nós vamos ver isso lá na prática, executando o nosso projeto. Então eu vou vir aqui em Storage HTML, vou dar só um stop aqui, executar aqui o nosso projeto e vamos abrir a nossa página
de contatos. Vou abrir aqui o meu ferramenta de desenvolvimento aqui, onde vocês vão poder observar algumas situações interessantes, né? Então a primeira coisa, vamos selecionar aqui o nosso IndexDB. Nesse momento aqui ele vai fazer a inicialização e abrir minha base de dados. Pronto, se eu vier aqui em console, olha lá, tipo selecionado, banco de dados, criado com sucesso. Ele vai me retornar um objeto IDB Database. Esse objeto vai ficar, como eu disse para vocês, lá naquela variável de escopo global chamada Database, tá? E aqui, se vocês virem aqui na aba Application, onde eu tenho minha estrutura de armazenamento, ó, tem o IndexDB. Ele criou a minha base chamada Contatos, criou a minha Collection Contatos com os índices, são os índices que eu defini lá, nome e e-mail, tá bom? E agora nós vamos então fazer a gravação disso para, por último, fazer a limpeza. Então nós vamos adicionar aqui, clicar em gravar e notem que o meu botão vai ficar desativado e por aquela questão do set timeout vai guardar aí os 5 segundos, vai voltar. Me trouxe o meu item gravado, vou dar um refresh aqui na minha estrutura e ele já gravou então a informação, olha só que legal. Então aqui no meu Contacts eu tenho o meu contato armazenado e aqui então cabe aquela questão do KeyPath e do AutoInc. Eu estou usando os dois, né? Estou usando tanto o KeyPath como o AutoInc. Quando eu uso os dois, então vamos lá, KeyPath ID, ele vai gerar um número sequencial, ele vai colocar esse número aqui na minha chave e como eu tenho o KeyPath também lá no meu parâmetro, ele vai incluir aqui como propriedade do meu contato. Olha só, eu tenho um ID aqui, que é o mesmo ID que está aqui, só que está aqui no formato de propriedade. E quando eu trabalho com AutoInc, eu não preciso, por exemplo, nas operações de gravação, de put, informar o meu ID, tá? Mesmo porque ele é um auto-incremento, tá? Se fosse, por exemplo, um CPF, aí seria diferente. Eu não utilizaria o parâmetro AutoInc, utilizaria apenas o KeyPath. Ele teria o mesmo comportamento. Se eu usar só o KeyPath, ele vai adicionar aqui como chave a informação e vai criar uma propriedade aqui com a mesma informação. A diferença é, como ele não é um auto-incremento, não é um número gerado automaticamente, eu tenho que, em todas as operações, basicamente na operação, por exemplo, de gravar, eu tenho que informar ele, essa chave, por exemplo, no caso do CPF, informá-lo lá no momento da gravação para que ele tenha condição de salvar aqui como chave e aqui como propriedade, tá? Então é esse aí a dinâmica, tá? Como é que funciona tanto o KeyPath como o AutoInc. E aqui nesse caso, como ele carregou aí a primeira versão, ele foi lá no evento upgrade, tá bom? Se eu quisesse, por exemplo, mudar a versão, ou eu posso deletar a base daqui e carregar e chamar novamente o meu INDB, posso fazer isso, ou então lá dentro do próprio upgrade eu fazer a remoção da minha base de dados. Então tem essas duas situações também. Então aqui eu salvei o meu contato, vou criar um outro contato aqui também. Aqui independente é outro ponto importante, né? Ele gravou aqui também, ó. Gravou aqui um autoincremento. Outro ponto importante é com relação ao KeyPath. Ele não vai deixar, por exemplo, você gravar, vamos supor que você estivesse usando o CPF, tá? Ele não vai deixar você gravar duas linhas com o mesmo CPF. Então, automaticamente, se eu colocasse um CPF duplicado aqui e clicasse em gravar, como a minha estrutura de chave definiu lá como o CPF como KeyPath, ele automaticamente já vai abortar, vai disparar o evento um erro e vai exibir a tratativa aí que você implementou na sua aplicação, tá bom? Bom, então aqui a gente tem os dois contatos criados e agora já é possível então simular o nosso CleanDB. O CleanDB ele vai ser usado só aqui, ó, como eu havia comentado com vocês, no momento que eu mudar o meu tipo de armazenamento. Então, se por exemplo clicar aqui em Web Storage Local Storage, ele já executou o CleanDB. Se eu vier aqui em Refresh, ó,
a informação aqui desapareceu, tá bom? Bom, por último aqui eu vou fazer uma simulação só usando o AutoInc, só para vocês verem como é que funciona essa questão aí do KeePath AutoInc. Vou dar um delete aqui no meu database, vou vir aqui no meu código, e eu vou tirar esse KeePath daqui, ó, tá? Vou salvar, vou dar um refresh aqui na minha página, vou chamar o IndexDB e nós vamos salvar um contato aqui. Gravar contato, ele gravou o contato e vamos ver aqui o resultado disso. Olha só, ele me gerou então a chave representada aí pelo ID, porém ele não criou aqui a propriedade chamada ID, né, com o valor do meu ID, tá? Então essa é a diferença aí dessas questões da chave aí para quem ainda estava com um pouco de dúvida sobre essa questão aí, tá bom? Bom, pessoal, então nessa aula aí, nessa aula 7, nós cobrimos a parte teórica lá, escrita lá no meu blog, na descrição do vídeo, né, onde a gente fala de motivação, da parte das características aí principais e do workflow padrão aí que se recomenda utilizar para implementar a API IndexDB. E na parte prática nós vimos a implementação da inicialização, da limpeza de dados e da gravação de contatos, tá? Bom, na próxima aula nós vamos dar sequência à parte prática, onde nós vamos implementar carregar todos os contatos, fazer pesquisas nos contatos, né, para trazer os contatos conforme o termo aqui que o usuário vai digitar, e por último nós vamos fazer a remoção aí dos contatos aqui na nossa grid, tá? Remover realmente lá da nossa estrutura de base de dados aí, de base de dados orientadas a objeto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa 7ª aula. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Fiquem agora aí com os vídeos sugeridos, com uma série de outras materiais que eu já preparei aí no passado, para que vocês, que talvez consiga aí, eu espero que ajude bastante a vocês aí nesse desafio de desenvolvimento web, aí, de temas relacionados a desenvolvimento web. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.